Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o João e hoje vamos continuar a nossa série de After Effects CS6 falando sobre a ferramenta de texto, como eu tinha dito já na videoaula passada. Bem, em primeiro lugar, sem mais demoras, vamos criar uma nova composição para podermos começar a trabalhar. Então vamos em Composition, New Composition, ou Ctrl N. Podemos nomear aqui como tutorial texto. As definições deixamos 1280 por 720, HDV por HDTV 720.29.97, que é os frames. O background color podemos deixar a preto ou como vocês preferirem, neste caso vou deixar a preto. E clicamos em OK. Bem, como vocês podem ver, já temos aqui o nosso background. Agora, para criarmos um texto, existem duas maneiras. Então, em primeiro lugar, podemos vir aqui a Layer, New e Text, ou Ctrl Alt Shift T. Clicamos aqui e podemos começar a escrever. Bem, e existe outra maneira, que é clicando aqui neste ícone e digitando, por exemplo, JJ Productions PT. Como vocês podem ver, o texto não está centrado no nosso background. Com o scroll podemos aumentar e diminuir o nosso palco. Neste caso vou deixar assim. Existem então maneiras que podemos alinhar o nosso texto, criando um alinhamento perfeito quase, com a ajuda de algumas réguas que nos disponibiliza o After Effects. Então clicando aqui neste ícone em Choose Grid and Guide Options, clicamos lá, clicamos em Title Action Safe. Como podem ver, aparecem-nos aqui algumas linhas que nos podem guiar. Então com a ferramenta de seleção, clicamos nela em Selection Tool e vamos ajustar o nosso texto ao palco, como podem ver aqui. Bem, o nosso texto já está alinhado ao centro do nosso background. Para tirar estas linhas de novo, vamos aqui e deselecionamos. Ok. Como podem ver aqui na nossa parte dos layers, já temos o nosso layer de texto, que se clicarmos aqui nesta setinha, podemos abrir mais opções. Para a animação, que temos a posição, a escala, a rotação, entre outros. E temos aqui as definições de texto. As Pet Options, as More Options, ou seja, para animar o nosso texto, temos também aqui o Transform, em que temos a posição, o tamanho, a rotação, a opacidade, o Anchor Point, que é o ponto de referência do nosso texto, que serve para animação, e é isso que vamos utilizar na nossa próxima aula para vos ensinar a como animar um texto. Mas por agora vamos falar sobre as definições básicas de texto. Então aqui no nosso menu de texto, podemos, se à partida vocês não estiverem aqui no vosso After Effects, podem vir aqui em Window e em Character, ou seja, Ctrl 6, e em Paragraph, para alinharem. Ok. Aqui no vosso menu podem ver que existem várias opções e eu vou passar a explicá-las. Aqui nesta aqui, onde tem o nome de fontes, em Set the Font Family, ou seja, para selecionarmos uma fonte. Selecionamos o nosso texto e escolhemos uma fonte. Por exemplo, imaginem esta. Ok? E aqui podemos alterar o tamanho dela, arrastando de um lado ou para o outro. Ou seja, eu vou deixar, por exemplo, assim, para alinhar. E aqui, para mudar as cores dela. Para mudar a cor mesmo da letra, clicamos duas vezes sobre o Fill Color. E agora selecionamos a cor. Por exemplo, vou deixar um vermelho, só para explicar. E agora selecionamos a cor e clicamos em OK. Podemos digitar aqui também o código de cores que vocês querem. Ou até mesmo selecionar uma cor
do vosso background, caso seja a cor que vocês pretendem. Clicamos OK e agora temos aqui também várias opções. Estas aqui, estas duas, AV e esta aqui, servem para quando temos dois textos, um por cima do outro, alinhá-los verticalmente, ou seja, o espaçamento entre eles verticalmente e o espaçamento horizontalmente. Temos aqui também uma ferramenta que nos serve para alterar o espaçamento das letras do nosso texto, ou seja, muito juntas ou muito afastadas. Eu vou deixar assim. E aqui temos vou deixar aqui 0, que eu já estive a mexer. Aqui temos o Fill Over Stroke, que é tipo um contorno, ou seja, é para fortificar o texto, um contorno que podemos dar ao nosso texto. E podemos fazer este contorno por fora ou por dentro do nosso texto. Ou seja, em Fill Over Stroke fazemos o nosso contorno, o nosso... como é que eu vou dizer? Pronto, vamos chamar o nosso texto. Não, vamos fortificar o nosso texto em Fill Over Stroke do lado de fora. Clicando aqui nesta seta podemos aplicar o stroke por dentro do nosso texto em Stroke Over Fill. Então, imaginem que queremos por fora e aqui podemos alterar o tamanho, ou seja, a grossura do nosso stroke. Clicando assim, como podem ver, vou deixar, por exemplo, a 32, mas vocês ainda não conseguem ver e perceber muito bem porque a cor do nosso stroke está a preto, que por coincidência é a cor do nosso background. Então vamos alterar isso clicando aqui neste Stroke Color, por baixo do nosso Fill Color, que é a cor do nosso texto. Clicamos duas vezes, outra vez, e vamos acrescentar, por exemplo, um branco. Ok, agora sim, podem ver agora o tamanho do nosso stroke, em que podemos diminuir ou aumentar. Ok, eu vou deixar mais ou menos assim. Podemos ajustar para um número exato clicando por cima e, por exemplo, 25. Digitamos e clicamos Enter. Passo a mostrar agora também o contorno por dentro do nosso texto, que fica algo assim parecido. Se diminuirmos, podemos ver que acontece o contorno por dentro. Eu vou deixar por fora e vou meter 25. Ok. Até agora tudo bem. Vamos então agora aprender a como esticar o nosso texto verticalmente e horizontalmente. Se queremos que ele cresça verticalmente, podemos alterar estes valores, cresça ou diminua, atenção, arrastando mais uma vez para cima, se quisermos aumentar, e para baixo, se quisermos diminuir. Vou deixar na definição 100, que é o padrão, e agora aqui horizontalmente igual, funciona da mesma forma. Podemos afastar ou diminuir. Vou deixar a 100 também. Aqui podemos alinhar o nosso texto verticalmente, ou seja, aumentando, ou seja, levando para cima ou para baixo. A minha pré-definição estava a menos 31% e estava alinhado, é assim que eu vou deixar. E aqui podemos, por exemplo, alterar também o espaçamento entre o nosso texto. Ou seja, mas acontece que isto por definição não deixa diminuir, ou seja, não deixa as letras ficarem umas por cima das outras. O que não acontece, por exemplo, se clicar aqui e clicar 100%, 0%, isto afasta e vai aumentando assim. O que não acontece se fizermos isto, que ficam umas por cima das outras. Bem, agora temos aqui estas definições que servem para pôr o texto em negrito, em itálico, clicando aqui no texto, em negrito, em itálico, pôr todas as letras em maiúscula, pôr apenas as primeiras, ou a primeira, como vocês preferirem. E por exemplo, imaginem que nós queremos selecionar, imaginem o PT, vou pôr as letras em maiúsculo, vou só diminuir aqui um pouco,
vou pôr as letras a maiúsculo, diminuir um pouco o tamanho. E podem ver que apenas estamos a mexer nestas duas letras. Ok, assim. E podemos levá-la assim para cima. Diminuir aqui um pouco o stroke. Vamos levá-las aqui para cima com este ícone aqui. Ou então para baixo com este ícone aqui. Para desselecionar todas estas opções, basta clicar por cima delas. Bem, por esta videoaula é tudo, pessoal. Podemos também alinhar o nosso texto ao centro, à esquerda ou à direita, como vocês já devem ter percebido. Foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido bem explicada e que seja do vosso agrado. Na próxima videoaula, como já disse, vamos aprender a animar o nosso texto, mexendo com a posição, mexendo com a rotação e trabalhando com keyframes, que vai funcionar na nossa timeline e vamos fazer uma pequena animação de texto. Bem, é tudo por hoje, não se esqueçam de dar a vossa opinião, subscrever, pôr em gosto. Bem, essas coisas que vocês já sabem. Até o próximo tutorial. JJ Productions PT. Tchau.